Um brasileiro que foi eleito esse ano senador na Itália esteve na Unify. Ele veio falar sobre cidadania italiana para os descendentes de pessoas nascidas naquele país e falou também sobre o intercâmbio entre universitários do Brasil e da Itália. Vamos ver. Em fevereiro desse ano, Fausto Longo recebeu 30 mil votos de cidadão ítalo-sul-americanos e se elegeu senador na Itália. Pela legislação daquele país, somente os habitantes do continente com cidadania italiana têm direito a voto para escolher o ocupante do cargo, e somente pessoas com cidadania podem ser votadas. No parlamento italiano, o senador Fausto Longo é conhecido como o senador da indústria, pelo fato de ter desenvolvido uma extensa carreira profissional na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O senador esteve na Unify falando sobre o processo de aquisição do título de cidadania italiana a brasileiros descendentes de pessoas nascidas naquele país. A Constituição italiana garante que todos aqueles que carregam uma ascendência italiana, ou seja, que carregam no sangue a herança genética de um italiano nascido na Itália, pode ser avô, bisavô, transmite essa cidadania aos seus descendentes, ou seja, neto, filho, neto, bisneto de italiano é italiano. Então tem o direito, pela Constituição italiana, a obter a sua cidadania. Longo disse que vai lutar para que a estrutura de atendimento do consulado italiano e da embaixada italiana no Brasil recebam mais investimentos para que mais brasileiros interessados em conseguir a cidadania italiana possam ser atendidos com mais eficiência. A estrutura do corpo consular, principalmente aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, não conta hoje com uma velocidade muito adequada. A burocracia, o processo burocrático imposto pela legislação italiana com esse processo de validação de documentos faz com que o tempo gasto nessa burocracia avance às vezes por 5, 10 anos. Tá certo? É uma luta que eu, como senador, estou fazendo porque eu acho que a Itália precisa fazer valer a Constituição, fazer valer aquilo que está escrito na Constituição e tratar aqueles que carregam em si o DNA italiano, sejam imediatamente reconhecidos e como tal, e não sejam tratados como cidadãos de segunda categoria pelo corpo consular em função da falta de estrutura, da falta de funcionário. A direção da Unify mostrou interesse e já ofereceu apoio a outra iniciativa do senador, a de incentivar a troca de conhecimentos e experiências entre universitários brasileiros e italianos. O intercâmbio entre a juventude italiana e a juventude brasileira, no sentido de ampliar o conhecimento entre as duas nações, os estudantes brasileiros conhecendo melhor a Itália conhecendo melhor, os estudantes italianos conhecendo melhor a realidade brasileira, essas duas populações poderão, uma hora a Itália se caracterizar como a entrada de talentos brasileiros no mercado europeu e vice-versa, o Brasil ser a porta de entrada para talentos italianos que possam trabalhar na indústria da América do Sul, gerando dessa forma riqueza para os dois países.